As bíblicas, teve algum momento singular que marcou o seu coração, que realmente o senhor carrega isso no seu coração até hoje? Eu nasci num lar evangélico, meu pai era pastor. Então, quando rapazinho, sem ser pastor nem nada, eu não sei o que eu tinha, que eu já ia para as escolas bíblicas das convenções. E o primeiro pastor que eu vi dirigir uma escola bíblica foi o pastor Estevão, que foi um pastor presidente lá no Maranhão. Pioneiro, né, pastor? Pioneiro, ele escreveu, me parece ainda que 3 lições, aí ele faleceu em um acidente muito trágico, mas era um homem muito dedicado, muito polido. E era isso que me admirava nele. Por exemplo, eu via ele dar estudos e ele dava o estudo dele tranquilo. Já era uma referência para o senhor, pastor, já o senhor jovem? Era, e para o Brasil. Ele era muito rígido, ele era muito... E tinha uma coisa que eu admirava nele. Eu via os outros pregadores, e quando ele ia ministrar, ele ministrava com o mesmo tom, e ele não se preocupava, ele queria atenção, ele reclamava quando a pessoa estava conversando. Mas ele entregava aquilo que estava na Bíblia. Nada além. Nada além. Aí eu ficava admirado, eu disse, mas por que ele não faz como os outros? Então isso aí me chamava a atenção. E ele dizia, se a palavra não funciona, nada mais funciona. Então, eu comecei nisso aí. E a partir de jovem, eu participando das escolas bíblicas da nossa convenção, logo eu comecei a pregar. Sem ser pastor, sem ser líder de igreja, comecei a pregar nas convenções. Um pastor me viu e me botou a primeira vez para me pregar numa convenção. Eu ainda solteiro. Então, eu sempre tive esse contato com as escolas bíblicas. E daí nasceu o interesse. Então, por que é importante esse contato? Porque quando eu fui para o lado teológico de se analisar a Bíblia na questão metodológica, científica, acadêmica, nada daquilo, por exemplo, que o Rudolfo Bultmann escrevia, entendeu? Da desmitologização, aquilo que a neortodoxia de Karl Barth, entendeu? O Emil Brunner, o que o próprio, foi um mártir, mas... ele escreveu, mas tinha também o seu lado liberal. O pessoal da alta crítica, né, pastor? Sim, a alta crítica. Nada disso alterou. Quando eu li o livro de Edson, que ele escreveu A Crítica Bíblica, aí quando eu chegava naqueles textos que ele dizia, isso aqui está no original, isso aqui não está, isso aqui está no original, isso aqui não está. Nada daquilo ali me ofendeu. Por que não me ofendeu? Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Em quem eu tenho crido. O grande problema de jovens que vão para o seminário, e aí o meu professor de grego dizia, os que foram para a América voltaram piores, porque na América o que mais funciona é essa parte. E quando você vem para a ala alemã, aí o liberalismo é solto. E influenciou a teologia americana. Então muitos que saíram, aí quando chegaram voltaram, isso aqui não está no original, isso aqui não está. Então quando eu tive o meu professor de grego, que ele é contra essas escolas, que ele é até rejeitado pela atualidade, porque ele diz que esses homens são acadêmicos usados por Satanás. Porque ele acredita na preservação das cópias. Porque se ele disse, se nós não acreditarmos na preservação das cópias, como é que nós vamos crer que isso aqui é a palavra de Deus? Então nós, o grande problema é, eu já sei quem é Jesus, eu sinto a experiência da salvação, se isso estiver dentro de mim, um estudo de um professor, seja ele quem for, não vai alterar a minha fé. Aí é que entra o grande problema. Tem pessoas que foram para o seminário, foram fazer uma academia, foram fazer um curso e quando voltaram de lá, voltaram negando. Eu tive vários amigos assim. Mas quando eu fiz filosofia, que eu via professor criticar Deus, eu me lembrava do Salmo 14. Diz o tolo. Quando eu olhava para o professor e via ele falar mal da Bíblia, eu disse, isso é um tolo. Entendeu? Quando eu olhava para um professor negando a inspiração, aí eu me lembrava de 2 Coríntios 4:4. Deus deste século cegou o entendimento. Essa é a convicção da fé, né? A convicção. Se você não tiver convicção... Não adianta. Por exemplo, eu posso admirar Karl Barth, sim. O homem que tinha tinta nas veias. Eu posso admirar Dietrich Bonhoeffer, sim. Eu posso até admirar o Paul Tillich. Eu não vou dizer quem é que não admira esses homens. Sim. Agora são minhas referências de santidade? Não. São os meus alvos na fé? Não. É isso. Não, é Cristo. Então, pastor, já dessa sua caminhada envolvido na escola bíblica, pastor, eu queria saber assim, algo ímpar. Claro que o senhor viu lá a figura do pastor, que era um referencial para o senhor, até hoje mas algo assim que marcou nas suas idas e participações da escola. Tem algum momento assim específico?
Olha, antigamente eu participava, tinha aquele momento que os obreiros ficavam de oração antes de começar a escola e eles choravam, oravam mesmo, buscavam a Deus e achei muito impactante. Inclusive, aqui quando eu cheguei, esses dias, eu fiquei observando Quebrantamento, pastor. quebrantamento, porque hoje tem muitas escolas bíblicas aonde se tornou um desfile de carros, uma apresentação de luxo, entendeu? Então, as escolas bíblicas, antigamente, o Silas Daniel escreveu naquele livro História das Assembleias de Deus, as escolas bíblicas eram marcadas só de oração, tinha os estudos bíblicos, mas eram obreiros que vinham pelo mover do Espírito. pelo mover do E é Espírito. interessante, pastor, interrompendo, mas claro, só para lhe ajudar, o senhor não é o primeiro que diz isso aqui. O senhor, como os demais que passaram pelo podcast A Missionária, tocam nessa parte de maneira categórica, que falam que tem sentido aqui na nossa escola bíblica esse mover, esse quebrantamento, esse desejo de adorar, né? essa união dos irmãos com o objetivo de glorificar a Deus em oração e buscar o Senhor. O senhor enxergou também isso aqui, pastor? Isso, enxerguei, muito importante. E é continuar esse viés. Nós não podemos perder. O Eugene Peterson foi uma autoridade aí na questão pastoral. Ele dizia que louvava a Deus, porque hoje tem muita gente que critica o pentecostalismo. Muita gente que critica. Eu vi um dia desse um rapaz dizendo que não acreditava nos pentecostais porque pentecostal é um número, é 50. Mas veja bem, é tão perdido nisso que o Pentecoste ele tem o seu lado histórico. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Sim. não era 50, ali está falando de uma festa histórica. Então, quando nós falamos que somos pentecostais, nós estamos simplesmente aludindo à temática de Atos 2, Sim. que foi naquele dia que muitos estão relacionados. Naquele momento histórico. Naquele momento histórico. Que faz parte do calendário. Que faz parte do calendário judaico. Perfeito. Que as festas judaicas que aconteciam, todas elas estavam ligadas a Deus, porque era agradecendo pela colheita, era agradecendo pela lei. Sim. Então, não é um número, é muita infantilidade. Pois é. Então, quando a gente diz pentecostal, essa é a nossa história, como Robert Menzies escreve, William Menzies, Roger Strontind, todos escreveram sobre o pentecostalismo, eles estão pegando a efervescência, é o fervor do dia que aconteceu lá em Jerusalém. Não é? Por isso que começa, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Não é um número, ninguém está falando de número. E quando se fala de pentecostais, que dizem que querem colocar todos nos pacotes, aí é que eu quero fazer um esclarecimento aqui. As mudanças, elas aconteceram depois, mas todos os grandes líderes lá atrás, como, por exemplo, Paulo Belizar, como pastor Estevão, como pastor Cícero Canuto de Lima, todos eles, J.P. Colenda, que vem para aí, eles davam ênfase ao estudo. Todos eles davam ênfase ao estudo da Bíblia. Eles davam ênfase ao estudo da Bíblia. Eles pregavam acreditando naquilo que a palavra falava. E o mover era consequência disso. Era consequência. Não havia essa, receba, pega daqui, toma daqui. Não tinha isso. Essas coisas, elas entram no Brasil já pelo viés americano. Muito bem colocado, viu, pastor? Isso. Mas era muito isso. Bem colocado. Pastor, o senhor que ministrou aqui na nossa escola bíblica, qual foi o viés, pastor? Como foi que o senhor chegou até esse conteúdo? Olha, a temática, sempre quando a igreja me convida, eu não sou contra. O apóstolo de São Paulo dizia, e tem muitos pregadores itinerantes que confundem isso, quando Paulo diz assim, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Ele estava sendo inspirado para escrever as suas 13 cartas. Então, aquilo que Deus dava era o suficiente para que ele repassasse para outras igrejas. Inclusive, ele diz, olha, essa carta que eu escrevi, leia também Laodiceia. Então, era isso. Ele estava escrevendo a palavra de Deus. Um sermão, uns apontamentos, é aquilo que eu estou tendo a experiência com o texto, não é isso? Sim. Eu estou tendo a experiência com o texto, preparando o meu sermão. É claro que o expositivo eu extraio daquilo que a passagem está dizendo, eu vou extrair os pontos daquilo ali. Mas é o meu sermão, não é isso? Agora, quando eu vou pregar a palavra, ou uma escola bíblica me passa um tema, por isso que eu disse agora há pouco para o senhor aqui, que é importante que a escola bíblica, ao escolher o tema, seja tratada aquele tema e que divida bem entre os palestrantes. Por quê? Porque se nós analisarmos essas questões, vai ficar muito importante porque a escola bíblica ela tem que ter esse viés, inclusive a escola bíblica ela poderia, todos os anos, eu vi aqui também, pelo que eu recebi,
dá esse certificado de participação e com os assuntos que foram tratados. Foi tratado o assunto tal, porque tudo isso é uma referência. E dá uma bagagem teológica ao obreiro, né, pastor? Dá uma bagagem teológica, e por isso que eu estou dizendo. Às vezes aquele irmão está lá no trabalho dele. Vamos analisar. A gente sabe que teve uma problemática na questão direito jurídico religioso. Então, naquele ano teve aquele problema, as escolas bíblicas poderiam todas tratarem sobre esse assunto. Vamos dar um exemplo aqui. Uma coisa que nós estamos enfrentando e que a própria convenção, eu liguei para o presidente do conselho da nossa CGADB, que nós tivemos um problema com um irmão pregando no meio da rua e ele, um macumbeiro, foi lá buscar os direitos dele, ok? E aí, como responder? Aí tem pastor que diz, nós vamos pregar contra mesmo e tal. Sim, mas vamos analisar o que a Bíblia diz, o que nós vamos fazer, como é que está a legislação e como é que nós vamos tratar isso aqui. Perfeito. E isso quem fez foi a igreja primitiva. Lá no capítulo 15, quando Paulo pregando por todos os lados, eles diziam, Paulo não é autorizado, mas Paulo foi lá para buscar autorização. E quando chegou lá, o Pedro ajudou. Não, o Paulo está pregando o que nós também pregamos. Ele vai para os gentios, nós vamos para os judeus, mas ele prega a verdade. E a igreja dá uma carta. O interessante é que Paulo tinha uma carta autorizada pela igreja. Isso é questão de organização. É isso? E é muito problemático para os pentecostais, aí um ponto negativo para nós, é que às vezes um pentecostal diz, eu faço é assim que Deus me manda e pastor nenhum manda em mim. A igreja era pentecostal, mas a igreja seguia aquilo que o conselho reunido ali determinou. Muito bem, pastor. Você entendeu? Sim, sim, claro. Então, a grande problemática nossa é que nós, até um pastorzinho de uma igreja, eu vou usar com respeito, um diminutivo de uma igreja pequena, ele quer ser um papa. E ninguém quer ceder para ninguém. Hoje todo mundo quer ser dono do seu terreno. E aí não aceita aquilo que a gente quer falar. Por exemplo, se a gente vai ensinar uma verdade, aí ele diz assim, porque esse pastor aí é frio, esse pastor... Mas quando ele vai no médico, que o médico diz para ele que ele tem câncer, ele se sujeita ao que o médico diz. Perfeito. E esse é o nosso grande problema. Muito bem. Que nos pentecostais precisa ser resolvido. Então as escolas bíblicas, elas deveriam ser tratadas e vistas por esse lado. Às vezes tem pastor que começa, nós não queremos saber aqui de estudo, nós não queremos saber. Aí quando ele vai para Atos 13, na igreja de Antioquia havia doutores. Profetas e mestres. Pois é. Tá aí, a Bíblia nos mostra, é bem claro, né, pastor? Não havia choque entre eles. Não. Porque a questão não é ser doutor, a questão é ser crente. Isso. A questão é ser servo de Deus. Quem é servo de Deus pode ser doutor em Harvard, mas se ele tiver temor a Deus, ele senta com o pequeno, com o analfabeto, ele não tem espírito de exaltação. Porque ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a fonte da vida, a fonte do poder, a fonte da verdade. Ele já vai ajudar aquele irmão que está ali próximo. Né? O problema da igreja de Corinto eram os supercrentes, era o partido forte. Ainda hoje, o problema nosso são os fortes. Você vê o exemplo da igreja primitiva, né, pastor? Doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Isso. Você acha que é o caminho, né? É o caminho. Então, pastor, a sua exposição aqui na aula teve esse sentido, mas com objetivo específico em que área? De atingir a temática do sábio, da instrução ao sábio, e ele se tornará mais... O que nós estamos fazendo para que a igreja se torne mais sábia? O que nós estamos fazendo para que os nossos líderes se tornem mais sábios? Não é esse o alvo da escola? Isso, então, perfeito. o propósito que é fazer o seguinte, nós estamos sendo sábios de verdade? Com essa avalanche de desordem moral, espiritual, de desordem eclesiástica, nós não podemos negar. Alan Pallister, ele diz que, antigamente, todo mundo podia esconder. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nada. Mas, diante dos escândalos, das fragilidades que os líderes estão permitindo, não tem como o povo não criticar. Aí a pergunta é, se nós somos servos de Deus, sábios, por que tantos escândalos? Por que tantas fragilidades? Por que tantos desajustes eclesiásticos? Então a palavra de Deus, ela tem que nos instruir, não para ser tolo, mas para sermos mais sábios. Muito bem. Porque dizem que o tolo aprende dando cabeçada, né? E o sábio aprende com os erros dos outros. Pois é. Pastor, o que é que lhe chamou a atenção, pastor? Claro, o senhor disse aqui que foi esse fervor espiritual, né?
Mas das aulas que foram ministradas, o que é que chamou a atenção de maneira específica aqui? Olha, cada um tem a sua contribuição, né? Pastor Ivaldo, ele trouxe a temática falando de Moisés, né? O pastor Raposo, nosso presidente, ele fez uso de provérbios, dando a ênfase sobre a importância do temor a Deus, que ele explicou, aonde há temor de Deus, sempre há medo de pecar. Então, são temáticas relevantes. Os outros, como eu cheguei depois, eu não pude chegar nos primeiros dias, mas eu soube que foram bons palestrantes, né? Então eu acredito que é um somatório, é um conjunto que vem para somar, que vai se agregando, para edificar. Não é que ninguém seja melhor do que ninguém, mas que cada um tem um talento, tem uma didática e que vai somando para o bem da obra de Deus. Glória né? a Deus. Não deve, entre nós, haver esse espírito de competitividade, né? Não. Eu, quando fiz direito, a professora dizia que a competição, ela é boa. A competição, ela dizia, a competição ela é boa, a competição no mercado financeiro, a competição ela é boa. Então, tem um teólogo que diz que quando Paulo diz ajudem Evódia e Sintique, Filipenses 4, ele diz que é porque uma queria ser melhor do que a outra. Ele diz que uma trabalhava mais do que a outra. E as duas estavam em conflito, dizendo, eu trabalhei mais do que tu. né? Aí por isso que Paulo diz, ajudem elas. Elas trabalharam comigo no reino de Deus. Então, todos nós devemos entender que estamos trabalhando para o mesmo Senhor. É claro que o Apolo é diferente de Paulo, não é assim? Sim. Como Apolo vinha da escola de Alexandria, tinha um método analógico, Isso. né? Então, o Apolo... Laboratória, né? Laboratória. Perfeito. É claro que, lamentavelmente, a escola de Alexandria ela vai trazer um método para o estudo da Bíblia negativo, que até hoje reverbera, os pregadores gostam muito, eu deduzo, eu imagino, eu penso, não, conjecturo. Eu conjecturo, é da escola de Alexandria, né? Pastor, isso é um papo que dá para render, né? Viu? Meu pastor, estamos chegando aos momentos finais, o tempo, né? Ele muitas vezes nos oprime, né? Mas ao mesmo tempo nos dá um limite para a gente poder encerrar. Isso. Eu queria deixar o senhor bem à vontade, o senhor vai também participar da escola bíblica para o público que está nos assistindo. O público é heterogêneo, pastor. Temos várias faixas etárias, existem obreiros, eu falei aqui, obreiros novos, obreiros já de meia idade, outros obreiros mais experientes, né? Mais idosos. Fique à vontade, pastor, para deixar as suas considerações finais. Olha, hoje eu quero dizer para os obreiros, tanto obreiro como irmãs que pregam, que lideram na escola dominical, jovens, hoje nós temos toda à disposição de cada irmão, de cada irmã, boas obras teológicas, bons comentários bíblicos, boas palestras que o crente pode analisar, que o crente pode se apetecer destas coisas. O apóstolo São Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5, do 20 e 21 em diante, ele diz examinai tudo. Quando você examina tudo, você vai ponderando, isso aqui está certo, isso aqui não está, esse pregador, ele disse uma forma correta, e aí você vai para 1, 2 ou 3. Nunca use um autor só. Há um provérbio latino, diz, tema um homem de um livro só. Sempre leia 3, 4 obras, analise. E outra coisa, quando você for falar, nunca diga eu. Diga assim, fulano diz, fulano diz, fulano diz. Particularmente, meu entendimento sobre isso é isso, porque dessa forma você nunca se complica. Agora, quando você toma a voz para si, você está dizendo que você já veio primeiro, desprezando todo mundo que está lá atrás, né? Se lembre que você não descobriu, não é o eureka, você não descobriu a lei. Ela já está aí. Ninguém descobre nada. Tudo foi criado por Deus e está aí à nossa disposição. Então, você que é um ministro, leia, não vá para o púlpito querendo ser bambambam, querendo ser a voz absoluta, vá para o púlpito com dependência de Deus, vá para o púlpito no temor de Deus e sempre com uma intenção, contribuir, como diz Paulo a Tito, para promover a fé dos eleitos. Faça isso. Se você fizer isso, Deus te abençoa. Deus te dá graça, com espírito de humildade, de mansidão e de quebrantamento. Jamais com espírito de prepotência. Nunca pense que você sabe de tudo, que você tem todas as metodologias corretas, os pensamentos. Não. Não tenha um espírito de crítica. Seja um crítico para si, seja um crítico para uma análise que venha trazer crescimento e não um espírito de crítica para andar desfazendo de todas as pessoas. Hoje nós temos um veículo de comunicação que é muito importante, a internet, mas não use ela para estar difamando alguém, maltratando alguém.
use ela para o bem, use ela para espalhar o amor, para espalhar o bem, né? Então é muito importante. Às vezes você pensa que já sabe de tudo, mas como diz um escritor americano, todo mundo é ignorante em assuntos diferentes. Eu não sei de tudo, tem coisas que eu sou ignorante, que eu preciso aprender ainda. E aí o nosso mestre Jesus, Mateus 11:29, ele diz, aprendei de mim, né? Esse é o segredo. Pastor, muito obrigado, viu? Amém. Deus abençoe, foi um prazer. Qualquer coisa nós estamos aqui, né? Porque a pessoa, quando se dá essa prática, Deus abençoa. Seja humilde, seja crente, viva dependendo de Deus. O apóstolo São Paulo, ele diz, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, faça isso, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Chegamos ao fim de mais um podcast Arca Missionária. Eu quero convidar você para assistir na íntegra a mensagem ministrada pelo nosso pastor Osiel, aqui na nossa 65ª Escola Bíblica. Foi uma satisfação e um prazer ter você conosco. Deixe o seu like, comente o vídeo e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas. E esse é o nosso objetivo. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.